Vamos agora, então, à questão 4 da página 24, questão também de argumento. É uma questão de 2004 da Polícia Federal. Uma noção básica de lógica é a que de um argumento é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissa e de uma sentença denominada chamada conclusão. Um argumento ele é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Ok, pessoal? Está dizendo, então, que o argumento ele é válido ao considerar as premissas verdadeiras, a conclusão também for verdadeira. Temos, então, aí 4 itens, né? Item 1, 2, 3 e 4. Eu vou começar pelo item 4. Por que pelo item 4? Eu vou começar pelo item 4, vou resolver o item 4, aí vocês vão entender melhor o item 1, 2 e 3, ok? Então vamos aqui para o quadro resolver, vou começar pelo item 4. Então aqui, ó, o item 4 está dizendo o que no item 4? Está dizendo que é válido o seguinte argumento: todo cachorro é verde e tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. Olha, esse item 4 traz um argumento com quantas premissas? Tem 2 premissas, está aqui, ó. Primeira premissa, todo cachorro é verde. Segunda premissa, tudo que é verde é vegetal. E só, né? 2 premissas. E uma conclusão, ó. Olha a palavra indicativa aqui da conclusão, é o logo. Então, isso aqui, todo cachorro é verde, é a conclusão. Vamos fazer o desenho das premissas. Todo cachorro é verde, eu vou desenhar o conjunto dos cachorros, ok? O conjunto aqui dos cachorros, dentro das coisas verdes. Segunda premissa, tudo que é verde é vegetal. Então, as coisas verdes eu vou desenhar dentro dos vegetais. Pronto. Já fiz o desenho das 2 premissas. Agora é verificar se a conclusão é verdadeira ou falsa. Todo cachorro é vegetal. Tá certo, né, pessoal? Como assim, professor, né? Todo cachorro é vegetal. Não, tô falando pelo desenho. Não estou dizendo não é pelo conteúdo da proposição, não. Pelo desenho tá certo. Olha aqui, ó. O cachorro está aqui. O vegetal é um círculo maior contendo os cachorros e contendo as coisas verdes. Então, a conclusão, a partir do desenho, eu posso concluir que todo cachorro é vegetal? Sim, pode concluir. Então, se eu posso concluir isso, o argumento ele é válido. Ok? Então, o item 4 está certo. Então, o item 4, certo. Pessoal, vira o seguinte, vamos ver aqui, ó, esse item 4. No item 4, o argumento, então, conclui que ele é válido. Mas se eu for verificar o conteúdo da premissa, vamos verificar. Olha, a primeira premissa, a premissa P1, olhando para o conteúdo dela, é verdadeiro ou falso? Todo cachorro é verde? É totalmente falsa, né? Olhando para o conteúdo, é totalmente falsa. A premissa P2, a segunda premissa, tudo que é verde é vegetal, também é uma proposição falsa, é claro, não tem nenhum mestrado, nenhum doutorado para saber disso. Então, as duas premissas são falsas. E a conclusão, pelo conteúdo dela, vamos analisar o conteúdo da conclusão. Todo cachorro é vegetal, o meu cachorro não é. Então, já sei que isso aqui é falso. Então, pelo conteúdo, as premissas são falsas e a conclusão foi falsa também. Mesmo assim, o argumento foi válido. Por quê? Como eu já falei, o argumento não está preocupado com o conteúdo das proposições. Ele está preocupado com a forma, com a estrutura. Tá? Ele quer saber se as premissas levam a concluir, tá, a proposição que está na conclusão.
É isso que o argumento interessa ao argumento. Por que também isso? Porque o argumento ele pode tratar de diversos assuntos, pessoal. Nós estamos vendo coisas simples, né? Mas a argumentação lógica, ela pode tratar de assuntos da física nuclear, da química, da medicina, da biologia, do direito, qualquer assunto. Por isso, aí como é que o professor de lógica tinha que saber tudo de física, tudo de medicina, tudo de direito? Não precisa saber. Ele vai analisando a estrutura, ele sabe se o argumento é válido ou não, somente pela estrutura, sem se preocupar com o conteúdo das proposições, ok? Então, o argumento pode ser válido, mesmo que as premissas, né, que as proposições tenham conteúdo falso, tá bom? Pronto. Agora vamos voltar aqui ao item 1. O item 1 diz assim: toda premissa de um argumento válido é verdadeira. Olha, por isso que eu comecei pelo item 4, né? Olha, eu tive no item 4 um argumento em que toda premissa de argumento válido é verdadeira. Olha, eu tive no item 4 um argumento que as premissas são falsas, né? E o argumento foi válido. Então, o item 1 está errado, porque diz que toda premissa de argumento válido é verdadeira. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Tá? Eu posso até ter premissas verdadeiras e o argumento ser válido, mas isso não é obrigatório. Então, o item está errado. Item 2. Se a conclusão é falsa, o argumento não é válido. Errado, né? Errado pelo item 4, pessoal. Olha aqui. No item 4, eu achei uma conclusão. Aliás, o conteúdo, né, da conclusão é falso e mesmo assim o argumento foi válido. Então, o item 2 está errado. Item 3. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Quando ele está falando que se a conclusão é verdadeira, ele tá vindo o conteúdo da proposição que é a conclusão do argumento. Ele está dizendo que esse conteúdo é verdadeiro. Se esse conteúdo é verdadeiro, o argumento é válido? Não, pessoal. Esse item está errado. Vou repetir. Para que o argumento seja válido, é preciso que a conclusão seja uma consequência obrigatória das premissas. Então, não basta o valor lógico da conclusão ser verdadeiro para que o argumento seja válido. Tá? Então, item 3 está errado. Pronto, terminamos aí a questão 4. Vamos agora à questão 5. A questão 5 é bem simples, bem mais light que essa questão 4. Ó, na questão 5, nós temos aí um argumento com duas premissas e a conclusão, né? A premissa aqui, ó, primeira premissa, segunda premissa e aqui a conclusão. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que esse argumento é válido e tem a forma, essa forma aí. Olha, para poder cair na forma que ele está dizendo aqui na questão, vamos considerar aqui, ó, ele está dizendo que é P implica Q, certo? Então, vou chamar isso aqui de P, isso aqui vai ser o P, certo? Isso aqui vai ser o P, e vou chamar isso aqui de Q, para ficar na mesma ordem que ele deu aí no item. Então, daqui eu vou ter P implica Q, né? P implica Q. A segunda premissa aqui é lógica não é fácil. Olha, eu fiz lógica é fácil de P. Então, lógica não é fácil vai ser não P. A terceira premissa, não, a conclusão. A conclusão é Sócrates não foi mico de circo. Eu chamei Sócrates foi mico de circo de quê? Então, não foi mico vai ser não quê. Se comparando isso aqui, né, com isso aqui, ó, tá igual. Então, quanto à forma, está certo, tá ok? Então, a forma está certa. Agora, a gente tem que verificar a questão da validade, se o argumento é válido ou não. Como a gente vai resolver isso aí? Pessoal, esse argumento aqui, eu vou utilizar do segundo método que é apresentado na página 12,
Tá bom? Por que eu não vou usar o primeiro método? O primeiro método a gente utiliza quando tem as palavras todo, algum, nenhum, ok? Aqui eu não tenho essas palavras, tá? E o segundo método eu posso utilizar. Veja na página 12 que o segundo método ele pode ser usado quando? Tá? Ele fala aqui, ó. Aliás, o segundo método é o da tabela verdade. Eu estava achando que era o terceiro método aqui. O segundo método eu posso usar nessa questão sim. Eu posso até fazer aqui para vocês também. Mas o terceiro método, ele é mais fácil de ser aplicado. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o terceiro método, depois eu aplico o segundo, tá? Para ficar as duas formas de resolver. Mas o segundo é por tabela verdade. E por tabela verdade, eu tenho que construir a tabela verdade. E para construir, normalmente dá um trabalho. É um método que a gente deve evitar. Só deve fazer esse segundo método se não tiver outro jeito. Tá ok? Então vamos aqui resolver pelo terceiro método. Depois eu mostro também como se resolve pelo segundo método. Aí pelo terceiro método, olha, eu chamei de terceiro método de considerar as premissas verdadeiras e verificar o valor lógico da conclusão. Aí deve-se usar quando? Deve-se usar quando o primeiro método não puder ser empregado e houver uma premissa, que seja uma proposição simples ou que esteja na forma de uma conjunção. Olha, então, e aí eu tenho esse requisito? Uma premissa que é uma proposição simples ou uma premissa que seja conjunção? Tenho. Tá aqui, ó. A segunda premissa aqui, ó, ela é uma proposição simples. Proposição simples, pessoal, é aquela que não pode ser subdividida para formar duas proposições, tá? A proposição composta, ela pode ser dividida para formar duas proposições simples. Tá? Aqui, ó, a primeira proposição é uma proposição composta. Eu posso dividir aqui, ó. Lógica é fácil, é uma proposição. Sócrates foi mico de circo, é outra proposição. Então, como eu tenho uma proposição simples, eu posso utilizar, então, o terceiro método. Ele é bem simples, tá? Vamos fazer o seguinte, em vez de usar as palavras, eu vou usar através das letras. Então, as letras aqui, ó, vou repetir aqui, ó. A primeira premissa é P implica Q. A segunda é não P, né? E a conclusão é não Q. Eu vou separar aqui, vou separar as premissas da conclusão através de um traço, tá? Para definir bem quem é premissa, quem é conclusão. Então, pelo terceiro método, a gente faz assim, ó, a gente vai considerar as premissas como verdadeiras. Ó, é super fácil, pessoal. Façam desse jeito que eu ensino, tá? Que com certeza vocês vão acertar e vão saber aplicar em qualquer questão que caia na prova, tá? Porque eu já vi outras maneiras de resolver que elas só se aplicam a certas situações. Aí não dá certo, né? Você só pode aplicar em certas situações, em outras não pode. Os métodos que eu estou ensinando aqui, tá? Eu coloquei 4 métodos. Então, cada método vai ser aplicável a certas situações. Mas eu vou ter, eu tenho aqui bem definido isso, tá? Já vi outras situações em outros livros, outras pessoas ensinando, que não definem muito bem o método para resolver uma questão de argumento, tá? Aplica só uma maneira e aquela maneira tenta se aplicar a todos os tipos. Acaba no final se atrapalhando. Então vamos lá, vamos usar esse terceiro método, que é um método bem fácil. Considera as premissas verdadeiras. Considerando aqui as premissas verdadeiras. Pronto, só as premissas, hein? Vai considerar a conclusão como verdadeira, não. A partir das premissas, eu vou achar o valor lógico das letras. No caso aqui, a P e a Q. Eu vou começar por onde? Eu vou começar pela proposição simples. Por quê? Olha, porque se não P é verdade, né? Não, isso aqui, ó, não P é verdade. Se não P é verdade, isso só pode acontecer se o P for falso. Porque não F é V. Então daqui, ó, daqui eu achei que o P, ele é falso. Achei que o P é falso. Esse resultado eu vou jogar na primeira premissa. Vamos jogar aqui, ó, na primeira premissa. Ó. O P, ele é falso. Pessoal, qual o valor lógico de Q para que a conclusão seja verdadeira? Olha, o valor lógico de Q, ele pode ser tanto F quanto V.
Concordo? Ó, vamos ver, vamos testar aqui. Se eu colocar F aqui, F implica F dá vez. Então, se eu colocar F aqui, dá certo no final. Se eu colocar V, também vai dar certo? Vamos ver aqui. F implica V, dá V também, deu certo. Então, o valor lógico do Q ficou indeterminado. Pode ser falso, pode ser verdade. Ok? Esse resultado eu vou jogar na conclusão. A conclusão é formada pela proposição não que. Olha, quando o que é falso, quando o que ele é falso, o não que vai ser verdade. E quando o que é verdade, o não que ele é falso. Então, o que aconteceu aqui? A minha conclusão, ela não é necessariamente verdadeira. Daqui eu concluo que a minha conclusão não é necessariamente verdadeira. Olha, se não é necessariamente verdadeira, o argumento é inválido. O argumento é inválido. Então, esse item 1 está errado, porque ele falou que o argumento ele era válido. Então, o item 1 está errado, ok? Isso pelo terceiro método. Depois do intervalo, eu vou fazer pelo segundo método, como eu havia prometido.